febre pode ser a sua amiga, mas você, como diversos outros pais por aí, só de ouvir a palavra febre ou pensar na possibilidade de que seu filho está com febre, já bate aquele desespero, não é mesmo? Fica comigo nesses próximos minutinhos que eu vou te desmistificar um bocado de coisa sobre febre. Vamos lá! Então é muito comum, né? Você acorda de manhã cedo, vai ao quarto do seu filho para despertá-lo, encosta na pele dele, a pele está quentíssima. Você já fala, ele pode estar com febre. E aí você vai medir a temperatura e realmente ele está com febre. O que é que você faz? Na maioria das vezes bate aquele desespero e sai correndo para o pronto-socorro, não é mesmo? Mas não precisa ser assim. A gente vai nesse vídeo desmistificar algumas das coisas principais relacionadas a esse tema que é a febre. A primeira coisa é a temperatura. Que temperatura nós consideramos febre? A febre, né, aqui no Brasil, depende do país, mas aqui no Brasil nós medimos a temperatura, na maioria das vezes, a temperatura axilar, aquele termômetro que nós colocamos debaixo da axila, e o número que indica a febre é o 37,3. Então, temperatura corporal acima de 37,3 já indica que nós estamos com febre. Outro aspecto importante é não se desesperar, né? A febre ela é uma amiga do nosso organismo, né? É uma resposta imunológica adequada a qualquer agressão que nós sofremos. O que isso quer dizer? Quando nós pegamos uma infecção viral ou bacteriana, o próprio organismo eleva a temperatura para combater aquela infecção. Então a febre ela não é uma inimiga. A febre ela é uma amiga para combater esse tipo de agressão ou esse tipo de infecção. Então, na maioria das vezes, nós não precisamos ter medo da febre. Existe um termo que nós usamos bastante que se chama febrefobia, que é o medo absurdo da temperatura elevar. Quando a temperatura está elevada, tem que correr com o filho para o pronto-socorro. Mas na maioria das vezes não precisa ser assim, né? Então o que vai acontecer? Nas primeiras 24, 48 horas do início de um quadro febril, essa febre costuma ser mais alta que o normal, ser um pouquinho mais persistente, a gente medica e a febre demora um pouco para diminuir, mas depois de 24, 48 horas, essa febre começa a reduzir e a criança começa a ficar bem e ela tende a persistir por mais uns 2 dias, reduzida até desaparecer por completo. Febre, isoladamente, não é motivo para procurar atendimento de pronto-socorro, né? Você pode conversar com seu médico pediatra e ele vai orientar você como proceder nesse caso. Febre associada a sintomas como tosse, coriza, espirro, na maioria das vezes significa um quadro viral, né? Esse quadro viral ele tende a ter febre por 24, 48 horas e a tosse, coriza e espirro começa dentro de 24, 48 horas e persiste por mais um tempo. Então a febre com uma duração curta e sintoma respiratório com uma duração um pouquinho maior. É o que acontece na maioria dos quadros virais. Então, repetindo como eu estava falando, febre isoladamente, principalmente nas primeiras 24 horas, se não tiver nenhum sinal de alarme, que a gente vai falar já já deles, né, não tem necessidade nenhuma de procurar atendimento. Você vai medicar o seu filho em casa mesmo. Então, quais são esses sintomas que nos preocupam? Então, são sintomas que estão associados à febre. A pessoa tem febre e mais algum desses sintomas. Então, sinais de desidratação, vômitos recorrentes, lesões de pele que não tem explicação, né? Idade abaixo de 3 meses. Então, quando a criança tem uma idade abaixo de 3 meses, nós levamos ao pronto-socorro ou ao médico pediatra para ela ter uma avaliação inicial, né? Porque pode estar associado a um quadro mais importante, né? E sintomas neurológicos, né? Como crise convulsiva, perda da força, rigidez de nuca. Esses são sintomas que nos preocupam mais e a gente deve levar logo ao pronto-socorro. Caso contrário, nós temos uma febre, somente com a tosse, coriza, espirro, sem dificuldade respiratória, nenhum outro sinal que chame a atenção, nós podemos aguardar um pouco para a criança ser avaliada com pelo menos 24, 48 horas, se a febre persistir. Outra dúvida muito importante que eu recebo aqui no consultório é como medir a temperatura. Existem diversos dispositivos, né? Tem temperatura raio laser hoje em dia, infravermelho, temperatura axilar, oral, auricular. Qual que é o melhor método? O melhor método é o mais fácil, que a gente tem mais costume de fazer aqui no Brasil. Nós temos a temperatura axilar, que é medida com um termômetro, né? Esse termômetro
ele não é recomendado mais hoje em dia ser o termômetro do mercúrio, né, por conta da facilidade que ele é feito com vidro, a facilidade de quebra do termômetro e intoxicação com mercúrio. O mercúrio é uma substância tóxica, então nós recomendamos a medida da temperatura axilar com o termômetro digital, né, colocado abaixo da axila, né, e aguardando o tempo até o termômetro fazer o sinal que a medida da temperatura já está pronta. E aí vem algumas dúvidas que os pais sempre perguntam aqui, né? A partir de qual temperatura eu devo me preocupar? Não existe esse número mágico. Muitos pais se preocupam com crise convulsiva febril. Porque ele está com 39,5 e esse 39,5 pode dar crise convulsiva febril. A crise convulsiva febril, ele é um quadro que não depende muito da temperatura, depende mais da predisposição daquela pessoa ter crise convulsiva febril. Geralmente, essa predisposição ela é genética, então a gente vai ver que antecedentes familiares, como os pais, os avós, né, tios da criança, tiveram, né, crise convulsiva febril na faixa etária. E é o mais comum acontecer crise convulsiva febril de 6 meses até 6 anos de idade. Então, se não tiver essa predisposição, é muito improvável que a criança vai evoluir com crise convulsiva febril. Existe uma temperatura que indica uma infecção bacteriana, uma temperatura mais grave e tal? Não, a gente vê, na maioria das vezes, infecções virais simples, que a gente vê corriqueiramente aqui no consultório, causando temperaturas muito elevadas, de 39, 40 graus Celsius. O mais comum na criança são infecções virais, independente da temperatura. Existem infecções bacterianas também, né, que podem causar temperatura não tão elevadas assim, como um 37,8 e um 38 também. Então, o grau da febre não indica uma maior gravidade da doença. Outra dúvida que os pais têm é se a gente deve fazer medidas físicas para a redução da temperatura, como colocar a criança num banho, fazer compressa fria e a famosa compressa com álcool também. Bom, falando dos métodos físicos de maneira geral, eles não são tão indicados assim, porque eles têm realmente um efeito que é mais rápido, mas ele tem um efeito que não é muito duradouro. Então, imagina só, a temperatura da criança o corpo da criança está quente, você coloca ela numa água gelada, vai causar muito incômodo, a criança vai ficar irritada e quando você tira ela desse banho, a temperatura já volta ao nível que estava antes. Não é muito recomendado assim fazer banhos, né, com queda de temperatura abrupta desse jeito, tá? E a famosa compressa com álcool também não é indicada porque o álcool, né, ele é absorvido pela pele. Então, se você usa muito álcool em contato com a pele consegue absorver aquele álcool e o álcool vai para a corrente sanguínea e pode trazer efeitos indesejados para a criança. E aí, quando que eu devo medicar o meu paciente ou o meu filho quando ele está com febre, né? A febre é aquilo, a gente tem que abandonar aquela febrefobia, né? Nós não medicamos o número, né? 38, 38,5, não precisa medicar o número, né? Nós precisamos medicar sim quando a criança está com febre e ela está com algum incômodo relacionado à febre. O tratamento principal da temperatura seria para tratar o incômodo da febre e não somente o número. Então nós devemos medicar nosso filho se eu estou vendo que ele está com febre, ele está incomodado com a febre, está irritado, choroso ou está mais quietinho, aí está na hora da gente medicar. Tá? Não podemos medicar a febre incessantemente, forçadamente, porque é aquilo que eu falei, a febre é uma arma do nosso sistema imunológico para combater a infecção. A gente precisa ter febre. A elevação da temperatura ajuda a inibir o crescimento bacteriano e inibir a replicação viral. Aquele vírus está multiplicando feito louco, então aumenta a temperatura para reduzir essa replicação. Então a febre é uma aliada no nosso sistema imunológico. Por isso que nós não devemos medicar a temperatura excessivamente. E aí, qual medicamento eu devo utilizar? Bom, você deve conversar com seu pediatra, né, com seu médico, para saber qual o melhor medicamento a ser utilizado. Mas aqui no Brasil, nós temos 3 remédios antitérmicos que nós chamamos para tratar a febre. Nós temos a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. Aí você vai conversar com seu médico para saber qual medicamento está mais indicado. É importante lembrar que antes, aqui no Brasil, se utilizava com frequência o ácido acetil salicílico. E hoje em dia nós não recomendamos mais a utilização desse ácido acetil salicílico. Ele não combate tão bem assim a febre e ele pode trazer alguns efeitos colaterais indesejados. Outra dúvida muito comum aqui no consultório. Dr. Marcos,
Eu devo alternar antitérmico? A resposta é não. E repito, a resposta é: nós não devemos alternar antitérmicos. Como eu falei no início do vídeo, é muito comum nas primeiras 24 a 48 horas do início da febre, a febre ela ser um pouco mais alta que o normal e ser mais resistente ao tratamento com antitérmicos. Então nós vamos utilizar um antitérmico e a febre, o número, não vai baixar tanto assim, ou ela vai voltar antes do tempo. O que nós temos que ter em mente? Lembrar que a febre é uma aliada, e lembrar que a febre é necessária para combater a infecção. E outra coisa importante é não tratar o número, nós vamos tratar o incômodo que a febre está trazendo. Então, na maioria das vezes, a gente vê que o paciente está com febre, mas ele está bem, comendo, ativo, sem ter nenhum incômodo com aquela febre. Se isso acontecer, não precisa medicar a febre. A gente vai medicar só se trouxer algum tipo de incômodo. E não vamos alternar os antitérmicos, porque a alternância de antitérmicos, a dose exagerada, superdosagem de antitérmicos também trazem efeitos colaterais, inclusive até a hipotermia. Então, nunca alternar antitérmicos. E a dica final é como proceder. Voltando ao início do vídeo, aquela história, você acordou de manhã cedo, foi ao quarto, encostou a mão no seu filho e viu que ele estava com febre, mediu a temperatura, deu, por exemplo, um 38, e aí, o que eu faço agora? Então, número 1, manter calma, porque não há desespero nenhum. A febre não indica doença na maioria das vezes e na maioria das vezes indica uma doença que é leve, benigna, que não vai precisar fazer muita coisa. Na maioria das vezes o paciente pode ter até febre, por 24, 48 horas ela desaparece e depois não ter mais nenhum outro tipo de sintoma. Então, o que fazer nesse caso? Fazer nesse caso, acordar a criança, ver como ela está, olhar se tem uma lesão no corpo, se ela vomitou, se tem algum outro sintoma associado com a febre e, caso contrário, se manter a calma, se a criança tiver algum incômodo com aquela febre, aquela temperatura que ele está tendo, nós vamos medicar com algum dos 3 antitérmicos recomendados aqui no Brasil, permanecer com aquele antitérmico, não alternar e entrar em contato com o seu pediatra assistente. Então, é muito comum, uma queixa comum no consultório e é, na maioria das vezes, branda e com curta duração. Bom, esse foi mais um vídeo tentando esclarecer as dúvidas de alguns temas pediátricos mais comuns. O de hoje foi febre, Se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em perguntar, faça sua pergunta aqui embaixo e fica à disposição para tirar dúvidas e vamos aguardar o próximo vídeo. Até a próxima!